Olá, começa agora mais uma edição do La Maison Simplex, dessa vez aqui em Florianópolis, aqui em Floripa. Vamos ouvir histórias bacanas, conhecer gente muito interessante, aprender muito aqui na nossa Maison. Bom, e dessa vez eu estou aqui com a Caroline Domanowski, que é gerente de projetos da Down. Seja muito bem-vinda, Caroline. Obrigada. E também estou aqui com a Rosângela Sutil, que é CFO da Portobello. Seja bem-vinda, Rosângela. Obrigada, Márcio. Bom, para a gente começar, esse aqui é um papo informal, é a Maison Simplex, a gente está no sofá de casa, quase isso, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para as duas e vou começar com a Caroline. O que mais te mete medo ou mais te estimula com a inteligência artificial? Olha, o que mais me mete medo é quando as pessoas utilizarem confiar 100% na inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial é algo que precisa de um trabalho em conjunto entre a inteligência e a gente, porque ela vai ajudar a gente a lembrar de algumas informações, trazer informações novas, mas quem precisa dar o toque pessoal e humano somos nós. E mais o nosso conhecimento, que nós sabemos o que está acontecendo no negócio, na empresa, então a gente precisa dar o nosso toque também. Então te assombra um pouco essa coisa de confiar 100% na IA aí nesse momento, né? Sim. Você acha que é uma coisa que acho que a gente não pode arriscar ainda, né? Não, porque às vezes a IA vai dar um resultado totalmente diferente do que a gente está esperando. Às vezes algumas pessoas podem pegar até e fazer uma solicitação de um e-mail, montar um relatório, não fazer a revisão e mandar algo errado para a empresa. Então isso é algo muito crítico, que a empresa depende daquilo. Então é algo muito cuidado. Então sempre que você utilizar a IA, fazer uma revisão, ver se ele está dando o resultado corretamente antes de enviar ou proceder com aquele trabalho. Legal. E Rosângela, o que mais assim está te estimulando com a IA e também mais te metendo medo aí com essas inovações que a gente está vendo? Falar primeiro do que está mais me metendo medo com essas inovações. Eu acho que é a nossa capacidade, ainda enquanto gestores, enquanto executivos, de saber avaliar o quanto investir e qual o retorno que nós vamos ter de fato para os negócios. Então, e a velocidade dessas tomadas de decisões, isso é o que me deixa mais temerosa com o movimento. Por outro lado, eu sou uma entusiasta de tecnologia, de inovação, de tudo que pode ajudar a facilitar o dia a dia, a fazer com que nós, seres humanos, sejamos usados mais com a nossa capacidade de pensar, de analisar, de tomar decisões mais assertivas e menos do trabalho de, eventualmente, fazer processos repetitivos que podem muito bem ser feitos pela máquina e com IA com maior maestria ainda. Eu acho que a IA ela vai libertar a gente um pouquinho dessa necessidade do braçal, né? Por exemplo, você está ali, uma CFO, a gente tem que olhar planilha, tem que ver conta, tem que ver balanço, e a IA ajuda muito, acho que, nesse processo, né? Só que ainda não dá para confiar 100% ainda aí, né? Exatamente. Sem dúvida pode ajudar muito do ponto de vista de trazer mais fatores para análise, de colocar mais componentes na análise de uma forma mais rápida, né? E, por outro lado, como eu comentei, a gente, quanto executivo, focado do ponto de vista de análise e tomada de decisão. Ótimo. Agora, Carol, lá na Down, na gestão de projetos aí, o que vocês estão incorporando que usa a IA hoje já e o que vocês estão pensando em incorporar ainda? Hoje, de inteligência artificial na Dow, a gente está utilizando mais nos processos diariamente. Por exemplo, eu trabalho com vários tipos de projetos. Eu posso pegar um projeto desde logística, de SAP, que eu trabalho com projetos tecnológicos. Às vezes, chega um projeto para mim que eu não tenho conhecimento, que eu não sei exatamente os processos, então a inteligência artificial me explica qual que é a tecnologia, o que eles precisam para aquele projeto, e assim eu acabo tendo uma base de conhecimento para dar um start. Então você está usando ela como tua professora agora. Totalmente. Está confiando nela ou está um pouco com o pé atrás ainda? É um bate-papo que eu tenho com a inteligência artificial. Eu pergunto, ela me retorna, eu vou tirando dúvidas e assim também vou acrescentando conhecimento para mim. Legal. E você acha assim que nesse campo de inovação, geralmente a gente precisa de um investimento. Geralmente você precisa, às vezes, contratar um software, contratar um serviço. Vocês têm feito investimento nessa área? Investimento de inteligência artificial nessa área que eu saiba, não. Nesse momento ainda não. Não. Né? E vocês lá, Rosângela, na Portobello, como é que vocês têm pensado assim? Porque assim, a inteligência artificial, ela pode gerar receita, ou ela pode também, inicialmente, exigir uma adaptação de custos, de serviços. Como é que vocês têm enxergado isso lá na Portobello?
Ainda bem principiante, acho que é uma fase bem inicial, mas em testes em assuntos bem específicos, por exemplo, gestão de demanda para tomada de decisão de estoque, de níveis de estoques. Quando numa análise com Excel ou com uma outra ferramenta você pode usar poucos itens para desenhar um modelo preditivo, com a inteligência artificial você consegue usar vários outros componentes nessa análise. Então, nesse caminho ainda, mas muito pontual, muito ainda em fase de testar modelos para entender o que dá para rodar na vida real. E, como eu comentei antes, muito também do ponto de vista de qual a velocidade de decidir esse investimento e como esperar retornos desses investimentos. Mas eu posso acrescentar de outras experiências utilizando a inteligência artificial em outros negócios, até para tomada de decisão de crédito, de desenhar modelos preditivos usando todos os componentes do perfil do cliente, do perfil de tomada de decisão do cliente, para decidir até onde vai a régua de crédito e depois de que forma fazer a cobrança, o que é mais atrativo para aquele cliente, o que pode trazer um resultado melhor para a companhia. Isso já funciona bem, né? E já funciona para muita gente, muito né? Muito bem. Uhum. Essa questão preditiva da IA ali, tá vendo que você está gastando demais, vai segurar teu limite, né? Desde disso no cartão e também acho que na gestão, né? De como estimular na gestão do perfil do cliente, como estimulá-lo a saber, opa, chegou o momento de parar, chegou o momento de pagar. Aí até essa coisa, né, Rosângela, interessante você falar isso. Parece que ela conhece um pouco mais da gente do que a gente mesmo, né? Porque geralmente a gente se atrapalha com finança, né, Carol? E assim, a gente tem esse movimento, às vezes, de se perder realmente e a IA está ali te verificando. Vocês têm incorporado isso nos projetos? Alguma regulagem com IA, com esse tipo de... Sim, a gente usa bastante relatórios, até para acompanhar o portfólio como um todo, para saber como que está andando os projetos, se tem algum risco, se está gastando mais, se está gastando menos. Então, a gente usa muitos... Então, quando a gente faz os projetos, a gente faz a carga de todos esses dados que eles precisam, e aí sim a gente gera relatórios até para acompanhar o portfólio como um todo. Então, vocês têm ela ali como se fosse essa espiã ali, verificando tudo aí que está rolando, né? Sim. Como se fosse... Vamos dizer assim, não dá para enrolar a IA, né? Não dá para, vamos dizer assim, esconder alguma coisa dela. Agora, você que está com a caneta na mão, entre aspas, lá, né? Tem esse desejo muito grande, às vezes, de já incorporar tecnologia, de já colocar no processo, mas a gente, às vezes, ainda não tem claro que custo, qual que vai ser essa relação risco-retorno, né? Como é que você está avaliando isso hoje, Rosângela? Acho que, no final do dia, a gente avalia como um investimento em digital, em tecnologia, do ponto de vista de em que velocidade nós investimos, vis-à-vis a velocidade do que nós esperamos em termos de retorno e levando em consideração também a lista, que sempre é grande, de demandas de investimentos em projetos de tecnologia, em melhorias, em automações, em RPAs, em trazer novas ferramentas para melhorar o dia a dia da gestão. Ótimo, ótimo. O que você está enxergando, assim, pelo menos que você vê num horizonte, vamos dizer assim, de curto prazo, médio prazo, que te estimula na IA, que talvez vocês ainda não estejam usando efetivamente? Minha visão em particular, acho que muito essa capacidade de trazer aquilo que a gente não está enxergando, que você comentou, Márcio, trazer as informações que eventualmente estão naquela parte do para-brisa que a gente não enxerga, para visão da tomada de decisão, como ajuda na argumentação de tomada de decisão. Muito no apoio à tomada de decisão, não a decisão em si, né? Sempre, na minha visão, sempre no apoio à tomada de decisão, sempre como ferramenta que automatiza, que traz dados, que traz os dados mais trabalhados, mais mastigados e que suportam a tomada de decisão. Bem legal isso. E você, Carol, como é que você está vendo isso? Ferramenta de apoio à tomada de decisão, não decisão ainda, correto? Ou você tem uma visão diferente? Não, é uma ferramenta... Tem muitas coisas ainda de inteligência artificial que é nova, então não dá para se confiar. Eu mesma montei um prompt lá para fazer umas análises e o retorno dele deu incorreto. Mas eu sabia onde... Aí eu falei assim, olha, você tem que buscar informação nesse lugar. Você está buscando? E ela não estava entendendo. Então, a gente ainda está em aprendizado, tanto eu com a IA, quanto a IA com a gente. Tive experiências em empresas de tecnologia, telecomunicações,
por boa parte da minha carreira profissional, depois passando por vários outros segmentos. Então, eu considero que gestão de digital está na minha veia. Eu sou uma profissional que eu comento que eu sou high user de tecnologia nas empresas. Geralmente eu chego e me importo se temos ou não temos um comitê de digital, de que forma que é tomada a decisão, qual é a governança de gestão das ações e dos projetos de digital nas companhias, entendendo que está totalmente alinhado com a capacidade de crescimento dos negócios, de busca de savings, de busca de melhorias, de oportunidades, de usar melhor os times dentro das companhias e de desenvolver melhor as pessoas nas companhias onde eu passei, inclusive na que eu estou atualmente. Você estudou fora, me conta um pouquinho dessa experiência. Eu me considero uma profissional eternamente aprendiz. Tem quem olhe e diga, mas você já chegou no que dá para se dizer que é o topo da carreira de quem trabalha em finanças. De fato, tenho vários ou muitos danos na minha lista. Já tem uns tickers ali que você cumpriu, né? Até chegar a CFO, né? Inclusive, enquanto CFO. E eu comecei estudando em escola pública, até a faculdade, estudei em escola pública, e depois eu queria grifes no meu currículo e aprendizado também de oportunidade de aprender em outras universidades. Então eu fiz Unify, fiz FGV, fiz São Paulo no Brasil, mas fora do Brasil eu fiz Ohio University, fiz Columbia University e por último na Berkeley, fazendo sempre educação executiva. Legal. E centros assim que tem uma pegada forte tecnológica, né? Que tem esse Uhum, movimento. exato. E eu achei interessante o que você falou, assim, esses comitês de digital, é isso? Uhum. Como é que funciona isso? Como é que é esse trabalho aí? O comitê de digital, hoje nas companhias, eventualmente se chama squads de trabalho, onde nós temos sempre o profissional de digital, o profissional de negócio, um PMO, quem é o sponsor, para tomada de decisão de priorização dos projetos e garantia batida da entrega. Geralmente, os executivos, os profissionais são muito puxados para a operação do negócio. Então, essa governança desses comitês de digital squads, eles garantam que a companhia, ajudam a garantir com que a companhia tenha uma continuidade na evolução de inovação, de implementação de projetos que trazem essas melhorias para o modelo de gestão do negócio. Né? Legal, ficar algo mais robusto, né? Mais perene aí, para vocês trabalharem o digital. Isso mesmo. Mais perenes e com a garantia de que a execução vai acontecer com Legal. esse foco. Muito legal. Vou perguntar para a Carol, conta um pouquinho da tua trajetória, inclusive até chegar na Dow, o que você acha relevante aí? Já tinha alguma conexão forte com o digital? Sim, tecnologia para mim, eu que fiz ciência da computação, então desde criança... Você só me conta agora que você fez ciência da computação nesse papo de Desculpa. Pode continuar, imagina, tô brincando com você. Eu também, como a Rosângela, eu estudei sempre escola pública, não tive a oportunidade de estudar numa faculdade pública, mas eu paguei, fui numa faculdade particular. E a partir disso, eu sempre tive curiosidade com tecnologia desde o meu primeiro computador. E com isso, eu trabalhei em várias empresas na parte de tecnologia, já que eu vim de tecnologias, então eu já trabalhei na Telefônica, já trabalhei no Itaú, já trabalhei no Bradesco, já trabalhei na Bolsa de São Paulo, trabalhei na Statkraft, várias multinacionais globais, e hoje eu estou na Dow. E minha entrada na Dow foi muito bacana porque eu coloquei na minha mente que eu queria aproveitar esse boom de home office, eu queria ter a experiência de trabalhar para fora, e eu consegui. Então eu trabalho hoje na Dow, eu respondo para o escritório que fica nos Estados Unidos, e eu cuido de projetos de tecnologia do mundo todo. E isso é bacana, porque eu tenho conexões com pessoas na Índia, na China, na Argentina, diversos tipos de cultura, e o que nos une hoje é a tecnologia. E vários fusos horários aí também, para você ter que se adaptar, né? Com certeza. O bom é que você consegue morar aqui em Floripa, né? Uhum. Curtir um Perfeito. pouco esse lifestyle aqui, essa vida aqui que a gente tem em Floripa, né? Sim, uma tranquilidade, assim, você trabalhar, ter o dia a dia de trabalho e sair a poder aproveitar a praia, um parque, uma natureza. Legal. Agora, você falou um ponto interessante. Você está lidando com várias culturas de trabalho. E talvez você encontre nessas culturas de trabalho
equipes ou times que têm uma relação com o digital diferente, ou usam serviços, ou têm integrações diferentes. Como é que vocês fazem para isso andar junto, para isso funcionar nos projetos? Eu acho que o mais difícil quando a gente são os usuários em si, os nossos clientes internos, porque às vezes eles estão muito acostumados com planilhas, com montar documentações que são trabalhos mais manuais. Então, implementar, fazer uma planilha que tem uma macro pronta, que tem todo um cálculo pronto, você desmamar eles para ir para um sistema é muito complicado. Então, a gente tem um trabalho não só com o gerente de projeto, mas as equipes, treinamentos, para tentar plantar essa sementinha na cabeça das pessoas. Essa é a parte mais, como eu posso dizer, difícil, mais desafiadora na parte de tecnologia. Você vê uma resistência nisso aí. Existe, muito forte. Tem gente que tem um sistema dentro de um Excel. E quer usar daquele jeito. Não quer que implemente de jeito nenhum. Ah, é? Eu não imaginei isso, não. Tem. Nunca imaginei. Agora eu vou passar a bola para a Rosângela. Tem gente que é assim também lá na Porto Belo ou em outras equipes que você passou, que tem essa resistência aos sistemas, a mudar a maneira de trabalhar. Como é que funciona isso? Tem, naturalmente, mas na minha visão é mais do que a questão de eu já tenho o meu modelo de trabalho. O grande ponto é a concorrência entre entregar os afazeres do dia a dia, a rotina, as datas de entregas do que vem a ser feito pelo trabalho a ser executado pelos analistas e gestores, versus a deixar um tempo livre, vamos dizer assim, para se dedicar à automação. Porque a automação não é só a área de digital que faz. A automação faz junto com a área de negócio, que é quem detém o conhecimento do como faz. E que precisa conversa ali, né? ter uma conversa, precisa dedicar um tempo para homologar, precisa dedicar um tempo para testar, precisa dedicar um tempo para garantir que aquela ferramenta está funcionando conforme aquele modelinho caseiro do Excel. Então, como administrar essa agenda é que geralmente eu vejo que é o maior desafio. E tem o que a Carol comentou eu já uso esse modelo, eu já estou acostumada a usar com esse modelo, eu tenho entregas para fazer, como é que eu ainda vou adicionar no meu tempo o tempo de fazer o projeto? Então, quer dizer, você tem que equilibrar tempo e tem que equilibrar esses times para gerar esse resultado, né? Isso. Agora eu quero te perguntar uma coisa, e viabilidade? Como é que vocês avaliam assim, é viável implementar essa automação, não é viável? Como é que é feita, vamos dizer assim, essa conta? Vai falando grosso modo assim. A viabilidade do ponto de vista de expectativa do que se espera entregar com a nova ferramenta, ela é mais técnica, né? Agora, do ponto de vista econômico-financeiro de viabilidade, enquanto a gente faz um business case, quanto que eu espero trazer de melhorias ou de salvar de hipóteses de riscos versus ao que eu tenho hoje de investimento para entregar o mesmo produto no final do dia, o mesmo resultado de trabalho no final do dia. Tem sido fácil fazer essa conta ou mais ou menos? Não é fácil, as pessoas precisam ser bastante estimuladas para a pensarem em quais são as contrapartidas. Não é natural das pessoas que estão no dia a dia realizando as tarefas. Não é natural mais do time de automação, de digital ou do pessoal de negócio? Do pessoal de negócio. Acho que o pessoal de digital, o pessoal de gestão de projetos já convive com isso mais no dia a dia deles, faz parte do job deles. Mas o pessoal da área de negócios não é habituado a parar para pensar e identificar que oportunidade que eu estou gerando com essa automação. Qual é o saving que eu vou trazer ou qual é o custo que eu vou evitar, o avoided cost. É uma conta que a gente não faz geralmente, né? Não para pensar, talvez, né? Isso, exatamente. Geralmente não para pensar. Bom, quero fazer uma pergunta, a mesma pergunta para cada uma, para algo para a gente pensar juntos aqui. O que vocês têm visto de risco e de oportunidade também com essas automações e com a IA? Começando por você, Carol. O maior risco é as empresas colocarem informações lá dentro da inteligência artificial e alguém ter acesso a elas. E é por isso que existe como eu posso dizer? Resistência. Uma resistência, obrigada. Por isso que existe uma resistência dentro das empresas de realmente colocar, de fato, a inteligência artificial lá dentro. Eles estão colocando aos poucos, homeopaticamente, para eles coloca uma fase, se sente seguro, coloca mais outra, e assim a gente vai, quem sabe, futuramente,
muitos processos que hoje são manuais ou que são mais engessados, a tecnologia faça que isso evolua muito melhor, muito mais rápido para as empresas. Então ainda você acha que é um gargalo a questão de preocupação com segurança? Sim, muito. E você, Rosângela, o que você está vendo de risco também e de oportunidade quando a gente fala aí de IA e de automação? Eu vejo o que a Carol comentou, eu concordo totalmente. Eu acho que hoje, além do aspecto que eu comentei antes da questão da análise de investimento, do ritmo da decisão de investimento, mas acho que ainda o principal é a questão do cybersecurity, da capacidade de assegurar que as informações da companhia ou mesmo as informações pessoais não estejam eventualmente expostas a serem acessadas e usadas indevidamente. Esse, na minha visão, é o principal desafio do momento. Agora, em termos de evolução, de oportunidades, eu vejo muita oportunidade, acho que pode trazer muitos benefícios de tempo, por exemplo, de montar uma apresentação que o IA pode me trazer já, no mínimo, um bom draft para eu fazer uma revisão da apresentação. Por exemplo, que é uma coisa simples, entre outros aspectos até mais sofisticados, que hoje, eventualmente, a gente demora muito mais para fazer e pode ter mais rapidamente com acesso a informações globais, né? Tem muita oportunidade e também tem muito desafio aí, né? Eu acho que tem risco, tem retorno, então é algo para a gente pensar. Eu quero te agradecer muito por essa conversa, Rosângela. Quero te agradecer também, Carol. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio aqui da Maison Simplex. Espero que você tenha gostado e acompanhe as nossas redes também para as próximas edições aí.